Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Hoje, para falar com a gente sobre as novas técnicas para encantar e reter clientes, né? O Leonardo da Supert. Ele que é graduado em redes de computadores com MBA em gestão empresarial e financeira e é o fundador da Customer X. Leonardo, primeiramente, agradecendo a sua disponibilidade em participar hoje aqui com a gente, né? E seja bem-vindo, assim, e deixa o teu recado aí para nós hoje. Valeu, bom dia pessoal. Obrigado, Nilmar, pelo convite. É, uma coisa que a gente sempre gosta muito de fazer é compartilhar o que a gente está aprendendo, né? Então, tá aqui é muito legal, é gratificante. Beleza, então, manda ver aí, então. Vocês Vamos têm lá? alguma apresentação aí? Vamos lá, então. Tenho, vou compartilhar minha tela aqui então. Achar qual agora? Carregou aí para vocês. Carregou sim. Tá no ponto aí. Beleza. Muito bem. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ser novidade para alguns talvez já estejam bem ambientados até. No final das contas, é relacionamento com o cliente, tá? E falando-se aí de uma metodologia chamada Customer Success, ou sucesso do cliente mesmo, em português, a tradução literal, e que tem um objetivo de ajudar as empresas a crescer, tá? Então, eu vou tentar conceituar isso, da onde surgiu isso e tudo mais. Falar um pouquinho também da nossa história, da Customer como que a gente surgiu. Espero que vocês gostem, fiquem bem à vontade. Acho que as perguntas a gente faz no final, né? Vão anotando aí as dúvidas que vocês tiverem, depois a gente bate um papo, tem bastante tempo livre ali para a gente conversar depois. Vou tentar. Eu não ficou tão introdutória, tão basicona a apresentação. Então, pode ser que eu entre em alguns detalhes já mais complexos, mas eu acho que é um assunto bem fácil de se interpretar, de entender, tá? Não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, é mais estruturar e pensar de uma forma estruturada, tá bom? Bom, começando um pouquinho sobre mim, eu sou esse do cantinho ali, que sou muito mais pai da Clara e marido da Bruna, em primeiro lugar, né? Eu trabalho há mais ou menos uns 17 anos, um pouquinho mais, na verdade, 17 anos, sempre em área de relacionamento com o cliente. Então, já fui o técnico de TI, aquele que chutava lá o computador para voltar a funcionar. Já fui analista de suporte, já fui líder de time de suporte, já fui analista de implantação, já fui consultor de software e, por fim, trabalhei diretamente com o CS mesmo, né? O CS é o Customer Success, tá? Então, vou abreviar muitas vezes para CS, aí, é o sucesso do cliente, é o nosso tema de hoje. Trabalhei alguns anos fazendo isso, sem saber que existia ainda, sem saber que tinha um nome para isso, tá? Basicamente, eu pegava dados dos clientes e, com os dados dele, ia fazer uma visita dizendo que ele tinha que melhorar na rotina, no dia a dia, nos processos internos da empresa, que é um pouquinho do que o CS faz. Sou formado na área de tecnologia, tenho MBA também em gestão empresarial, financeira, então ali peguei uma base legal, já atuava bastante com base nesse sentido, né, de ajudar a empresa a entender o que ela tem que fazer melhor, ir lá e ajudar um diretor a organizar a casa e coisas nesse sentido, às vezes dono de empresa. E aí o MBA ajuda bem nisso, né, dá uma base bem legal. Ah, Em 2021 existe uma lista global aí de especialistas em sucesso do cliente. Eu fui listado nesse top 100, nessa lista global aí. É uma, é uma referência bem interessante para quem é da área.
Ali por 2017, finalzinho de 2017 para 2018, a gente fundou a Customer X. Eu puxei o barco ali e logo trouxe mais alguns sócios para fazer parte disso. Hoje nós somos em 5 sócios na Customer X. A gente nasceu por perceber a necessidade de ferramentas dessa área e perceber que não tinham ferramentas nessa área. Aqui no Brasil, a gente tem somente um concorrente, somente uma outra empresa que tem um serviço similar, parecido. Fora do Brasil tem bastante, tá? Isso já é bem popular fora do Brasil, já tem unicórnio da área e tudo mais. Mas aqui no Brasil é bem recente ainda, vamos falar aí de uns 8 a 10 anos que as empresas começaram a implantar isso por aqui. E na Customer X a gente já passou aí de 150 operações implantadas, a gente já passou isso de clientes, então é o que a gente já fez rodar de áreas de CS pelo Brasil. Então a gente já pegou uma bagagem bem legal, já viu muita coisa, já sabe o que é real e o que não é, o que é fácil e o que não é fácil, o que dá para fazer, o que não dá, o que leva um tempo e assim por diante. Então, me apresentando para vocês aí, esse é o Leonardo. Fazendo um jabá também das redes sociais da Customer X. Todas elas são CustomerXBR. Tem o meu Instagram também ali, eu também posto algumas coisas, algumas bobagens também, então fiquem à vontade. E para começar a conversa, eu sempre gosto de fazer um alinhamento para todo mundo entender que negócio é esse de sucesso do cliente, né? É um novo nome para suporte técnico, ou é um novo nome para pós-venda, ou é um novo nome para gerente de contas. Não é nenhum desses, tá? É uma evolução disso tudo, de fato, tá? É um passo, em alguns casos, de forma horizontal, por exemplo, em relação ao suporte, porque continua existindo suporte técnico nas empresas. A gente vai falar, uma coisa importante, a gente vai falar muito mais de negócios e vai se encaixar muito mais para negócios de tecnologia, tá? Porém, ao mesmo tempo, o sucesso do cliente ele funciona para qualquer empresa, tá? Varejo, supermercado, indústria. Hoje em dia, todo mundo tem que pensar no sucesso do cliente para que as coisas aconteçam, para que as coisas deem certo, tá? Então, ao longo da nossa conversa, isso vai ficando mais claro também, que eu vou dando vários exemplos, assim, que pegam outras áreas e não só tecnologia, tá? Ou software, enfim. Então, para colocar todo mundo numa mesma página, ô Nilmar, você vai me cobrando do tempo aí, tá? Vai me dando uns toques aí. Beleza, então. Já foi Senão 10 eu vou minutos. ficar falando aqui até as 11h30. O sucesso do cliente, gente, ele é feito por pessoas, tá? Você vai precisar de pessoas. Você pode automatizar coisas, ações, mas você vai precisar de pessoas, tá? Ele vai ser executado por pessoas de uma empresa e que atuam. Atuam está em negrito ali, porque realmente tem que ter ação. Essa pessoa vai fazer alguma coisa, beleza? E elas atuam de preferência não, obrigatoriamente, de forma proativa. Se não é proativo, não é sucesso do cliente, tá? O que é reativo é o que a gente conhece hoje como suporte técnico, normalmente, tá? Como atendimento, como saque, isso é reativo. Você espera o cliente chamar para tirar uma dúvida ou para te pedir uma ajuda. Já o CS é o contrário, ele é proativo, ele que chama o cliente. Então, o ideal é que o cliente não consiga chamar essa pessoa. É a pessoa que chama o cliente para conversar. Olha, eu vi que está acontecendo tal coisa na sua empresa, vamos falar sobre isso? E justamente é o estratégico, né? Então, atua de forma proativa e estratégica, ajudando seus clientes a terem melhores resultados. Isso tudo acontece também focando em gerar uma melhor experiência, tá? Para que ele tenha melhor resultado, com a melhor experiência, através de dados. Dificilmente você vai conseguir fazer isso se você não tiver dados do seu cliente, tá? Você precisa saber o que está acontecendo no dia a dia dele, na rotina dele, o que ele está comprando, o que ele está usando, o que ele está deixando de usar, o que ele não comprou mais, tá?
Então, tudo isso são dados que a gente precisa ter para a gente conseguir realmente executar e fazer o sucesso do cliente acontecer, tá? E aí eu gosto de jogar essas bombas para elucidar por que existe esse negócio aí de sucesso do cliente, tá? Primeiro ponto, eu trouxe só alguns aqui, daria para jogar umas 40 bombas, né? Mas o primeiro ponto é que vender para um cliente novo custa pelo menos 6 vezes mais do que para um cliente da sua base, tá? Ou seja, o cliente que você já tem o cadastro, que já é seu cliente ou paga a sua mensalidade, para você vender mais fazer mais alguma oferta de produto ou serviço para ele, estando ali com você, custa 6 vezes menos, de 5 a 7 vezes menos, tá? E o que isso quer dizer? Se o cara está passando lá na rua, para você fazer ele entrar, não adianta só colocar um imã na sua porta, que ele não vai entrar só baseado nisso. Você precisa ter alguma coisa que atraia ele para entrar. E isso custa muito mais do que vender para alguém que já está na tua empresa, tá? Que já tá na tua base de clientes ou que já está na tua base de cadastro do WhatsApp, ali que você só manda a promoçãozinha ou manda uma informação para ele e traz ele para sua empresa de novo, tá? Com um custo de centavos. Agora, para ele chegar a primeira vez, aí é caro, custa caro trazer esse cara para dentro. O aumento da retenção. A retenção é segurar esse cliente, né? O cliente paga mensalidade, ele continua pagando, isso é reter o cliente, tá? Em 5% pode gerar um aumento nos lucros de 25% a 95% na sua empresa, tá? Então, de mais de 20%, só aumentando um pequeno percentual de retenção. A probabilidade de fechar um negócio, que a gente chama aí de upsell, cross-sell, ou uma nova venda, né, para o seu cliente, fica entre 60% e 70%, tá? Ou seja, é quase certo que o cliente vai contratar. Então, se você tem o produto A e o produto B, e os dois são compatíveis com o mesmo público, se ele já está usando o A, a chance dele contratar o B também é de 60% a 70%. Tá? Então, isso é uma venda muito fácil, é uma venda muito óbvia. O cliente prefere, as empresas e os usuários, os consumidores, preferem contratar algo com alguém que eles já confiam. Tá? E aí, fechando a conta em cima disso, a probabilidade de converter para alguém que está passando na rua, né? Fechar uma venda para um novo lead, para um novo cliente no mercado, gira em média aí de 5% a 20% de taxa de conversão, tá? 20% já é uma taxa de conversão excelente, tá? Pouquíssimas empresas conseguem chegar a 20% ou até passar 20%, tá? Você tem que ter uma taxa de conversão muito, muito boa aí para conseguir chegar nisso. Esses dados aqui não fui eu que inventei, tá? São dados levantados pelo Kotler, que é o cara conhecido como o pai do marketing, que escreveu seu primeiro livro há mais ou menos 40 anos atrás, tá? Então, isso não é de hoje, não é novidade, é conteúdo acadêmico mesmo, pesquisa feita e tudo mais. E a Bain Company também, alguns desses dados aqui são da Bain Company, que é uma das empresas de consultoria mais bem conceituadas do mundo, tá? Então, são dados reais, é o que acontece no mercado hoje em dia e é o que impacta a nossa vida aí nos negócios. Ainda acho que é importante trazer o que vem acontecendo nas mudanças dos negócios nos últimos anos. E aqui tem muita gente que participa da associação comercial e vê muito impacto no varejo, principalmente nesse sentido, né, que na maioria dos casos ainda está atuando como velha economia e sente muito forte isso. Pô, como é que eu faço para minha loja vender mais? Minhas vendas só caíram nos últimos 5 anos. Como que eu faço para voltar a crescer, né? O negócio é que você pode estar na velha economia. Você precisa ir para a nova economia para continuar ativo, para continuar vendendo, né? A nova geração não vai mais a uma loja física, ele quer comprar online. Então, se você não está online, ele não vai comprar de você. Ele vai comprar da Amazon, que às vezes dá frete grátis ainda. Então, não tem jeito, né? A gente tem que fazer essa virada, essa migração, ou no mínimo encontrar um caminho ali que vai funcionar, que vai dar certo. E na velha economia, o natural era acontecer somente uma venda de produto.
Então, você vai lá, compra aquele produto e vai embora com ele, usa, consome, e depois, quem sabe, se você gostou, você compra de novo, né? Na nova economia, as coisas começam a girar como serviço. Tudo começa a funcionar como serviço. Então, a gente ainda compra carro. A gente ainda compra carro. Ainda é normal comprar um carro e você ter o carro como seu. Porém, eu não sei se ainda tem algum fabricante que não está fazendo, tá? Até 2, 3 anos atrás a gente falava, a Chevrolet começou a fazer carro por assinatura, que nada mais é que um aluguel de carro, tá? Feito pela própria concessionária, pela própria fabricante. Então, a Chevrolet, por exemplo, já há alguns anos, ela oferece carro por assinatura. Ao invés de você pagar 100 mil reais no carro, você paga 3, 4 mil por mês nele. E aí você tem seguro incluso, você tem manutenção inclusa, você tem tudo incluso e troca a cada 2 anos o carro. Isso está acontecendo já, tá? E tudo está acontecendo isso, né? Tudo está indo para esse caminho de serviço, até software mesmo. Antigamente, eu comprava a caixinha do software, comprava ele num CD, num DVD, ou até no disquete, né? Porque é um pouquinho mais da velha guarda. Aí eu também usei CD em disquete, software em disquete, né? Você comprava aquilo, e você não tinha mais atualização. Se tivesse atualização, você comprava o outro, o atualizado, né? E hoje não, hoje você compra um produto, você paga a mensalidade daquele produto e ele já vem com atualização, né? Você paga mensal, só. Você não compra mais ele, né? As vendas na velha economia eram muito transacionais, né? Nesse sentido aí, então. Você ia lá e comprava uma vez. Já na nova economia é mensalidade, você paga por mês para usar aquilo. A velha economia era muito, 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 muito focada em resultado. Ah, hoje não tem mais que ter resultado? Lógico que tem. Só que hoje você percebe, hoje a gente já percebe que quando a gente foca no cliente, o resultado volta para a empresa. E antes o foco era muito em, não, eu tenho que gerar lucro em cima desse negócio aqui. E hoje em dia, às vezes, você já deixa de ter lucro numa situação para ter na próxima, tá? Então, isso começa a virar muito a chave, e às vezes você não consegue lucrar em todos os aspectos. É o caso aí das empresas que têm softwares que são de teste gratuito. Tem alguns até que são freemium, né? Que você usa gratuito pela vida inteira. Se você não quiser contratar aquilo, você não contrata, você usa a versão gratuita mesmo. Então já existe isso. Deixa eu molhar a garganta um pouquinho. Isso é um foco no cliente, porque esse cliente pode, no futuro, vir a converter. Então, às vezes, ele usa 1 ano a sua versão gratuita, mas lá na frente pode ser que ele se torne um cliente de fato, tá? E ganhar uma venda, antigamente, era muito focado em preço, né? O mais barato, compra o mais barato, né? Hoje o foco já está muito mais na experiência. Então, a gente precisa garantir para o cliente que ele vai ter um resultado legal, que ele vai ter uma experiência legal com aquilo. Senão, ele não compra, tá? Senão, ele não assina, senão, ele não vem para a nossa empresa. Não é só preço mais que ganha. Vocês devem conhecer a empresa chamada Apple, que faz um celular mais caro que todos os concorrentes e é líder de mercado. Então, hoje é experiência, não é mais preço, né? E é isso que a gente precisa pensar, se a gente tem um negócio mais tradicional ainda, que é um varejo, por exemplo, lá na rua, tá? No Customer Success, quando a gente fala em vendas e receita, dinheiro entrando, a gente não olha somente para o que é chamado de funil de vendas, né? Que são aquelas primeiras etapas ali, em que a gente atrai o lead, gera demanda, né? A gente atrai o lead, a gente qualifica ele, fala, não, legal, posso vender para você. A gente negocia, chega numa venda e gera uma receita ali naquele momento. Esse é o funil de vendas, todo mundo faz, todo mundo precisa conhecer, todo mundo precisa vender assim, né? Porém, quando a gente fala de sucesso do cliente, a gente tem que entender que depois que ele entra, é que vem a maior parte da receita. Só cerca de 15 a 20% da receita está na venda. O restante da receita está depois, está nos próximos anos. Tá? E manter esse cliente gastando com a gente. E você precisa manter esse cliente gastando com você por anos.
por 3, 4, 5 anos, às vezes, dependendo do modelo de negócio. Então, esse cliente tem que comprar, e comprar, e comprar, e comprar. Vai chegar um dia que ele vai parar de comprar de você, está tudo bem, mas ele já trouxe receita que fez o seu negócio ser rentável. E ali, depois que ele entra, a gente tem que ter uma boa recepção desse cliente, que é o que a gente chama de onboarding, né? Pode ser um processo de implantação, pode ser um processo de ensinar ele a usar. A adoção é, pô, esse cliente precisa aprender ele precisa adotar o teu produto. Se ele não adotar de verdade, é aquele negócio que contrataram, mas ninguém gosta, ninguém usa, ninguém quer, logo vai embora, né? A expansão é quando esse cliente já adotou e está bem, chega a hora de você vender mais para ele. Lembra que a gente estava falando ali atrás? Então eu começo a expandir. O cliente ele contratou o A, mas eu tenho B ainda para vender para ele. Então ele contrata o B, é aí que a gente começa a gerar mais receita. Está vendo que está aumentando a boca do funil ali embaixo? E com esse cliente sendo um bom cliente, ele se torna um promotor, naturalmente. Então, ele vai me defender. Quando alguém fala alguma coisa numa rede social, ele vai lá e fala, não, mas comigo, reclama, por exemplo, ele vai lá e fala, não, mas aqui deu tudo certo, talvez você tenha tido uma pontuação aí, um caso específico. Para mim funciona super bem, é o cara que vai lá no Google e te dá 5 estrelinhas e comenta sobre a tua empresa, tá? Ele está ajudando a promover a sua marca. E isso é uma das coisas que mais vende hoje em dia. Hoje em dia, a indicação mesmo é um dos canais de maior confiança para o consumidor, tá? Então, muita gente realmente vai atrás disso. E aí, o que o sucesso do cliente pode, no final das contas, gerar para a nossa empresa, né? O primeiro ponto, que na verdade é um dos últimos a ser alcançado, porque tem que organizar toda a casa para ele acontecer, mas é o que a maioria das empresas busca quando começa a implantar, é a redução de cancelamento, o que a gente chama de churn, né? Reduzir o churn. E se você não está no mercado de recorrência, é aumentar a recompra, né? Que é a mesma coisa, só que num aspecto diferente. Então, aumentar a recompra. Quero vender aquilo todo mês para aquele cliente. Eu não quero que ele compre em outro lugar, eu quero que ele compre de mim de novo. Então, se eu vendo vinho, eu quero que ele compre vinho todo mês comigo, tá? A expansão na carteira, né? O que a gente estava comentando. Comprou o A, compra B também. Ah, ele só comprava vinho branco, agora vai começar a comprar vinho tinto, tá? Gerar mais vendas por indicação, também acabei já comentando, né? Reduzir custos. Quando a gente pensa em sucesso do cliente, uma estratégia, uma operação mesmo, uma área, se tu é empresa de tecnologia, você pode ter um departamento de sucesso do cliente. Eu também tenho que automatizar processos. Essas análises, como que eu chego nesses dados, eu tenho que fazer de forma automática, eu não posso ficar olhando manualmente, a menos que eu tenha 20, 30 clientes, tá? Senão isso começa a se tornar muito difícil. Então, você precisa reduzir custos também, através das automações, tá? Com o CS, você pode ter uma visão 360 dos seus clientes, tá? Esse é o objetivo, é que você saiba tudo do histórico dele, desde a entrada desse cliente na empresa, desde a venda, tá? Centralizar dados, tá? Quando você implementa a metodologia, você precisa centralizar esses dados, então você começa a ter tudo em um lugar só, informação da venda, informação, às vezes até do marketing, que veio desse cliente, de onde ele veio, a origem e tudo mais. Você pode ter informação dos atendimentos dele, de suporte, você pode ter informação dos atendimentos do próprio time de CS, pendências financeiras, pois esse cara tá devendo e está reclamando, ou tá devendo e está com algum impacto ali, o que está acontecendo? Ele parou de pagar porque ele está com o chamado atrasado, ou é o contrário? Enfim, a gente tem que entender isso e os dados centralizados vão ajudar a entender. Aumento do LTV, vamos olhar o bico mais uma vez. O que é o LTV? LTV é o Lifetime Value, o valor que o seu cliente deixa na sua empresa ao longo do tempo, tá? Quanto ele gasta com você? Se ele ficar um ano, ele gasta R$ 1.000 por mês. Em um ano, o LTV dele é R$ 12.000, tá?
Ah, mas eu quero ter um LTV de 30 mil reais. Legal, então você tem que fazer um trabalho para esse cliente ficar 2 anos e meio com você, tá? Ou aumentar o ticket médio dele. Ele gasta 1.000 reais porque ele usa só o A, mas se ele usar o B também, ele vai começar a gastar 1.500, então ele vai atingir o LTV que eu queria em menos tempo. Olha que interessante. Então, quando você faz essa expansão, teu ticket médio aumenta. E isso traz mais dinheiro, mais rápido para sua empresa, né? Isso é super importante. Aumento do faturamento, consequentemente, porque o cliente que deixa de cancelar, olha lá em cima, se ele não cancelou e ele continua pagando, você vai ter um aumento do faturamento, um aumento da receita com ele, tá? Ou seja, no final das contas, o que a gente vai ter com uma área de CS é crescimento, tá? O objetivo do sucesso do cliente, ele nasceu, inclusive não comentei, mas o sucesso do cliente nasceu numa empresa chamada Salesforce, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é o maior CRM, o maior sistema de vendas do mundo, tá? Absolutamente. E eles são, inclusive, uma das maiores empresas de faturamento recorrente do mundo. Eu tenho dado de 2017, 18 por aí, que eles iam fechar o faturamento daquele ano em 10 bilhões de dólares. Bilhões, tá? De faturamento. Então, imagina o valor da empresa. E eles, quando criaram o sucesso do cliente lá dentro, eles estavam com cancelamento, com uma taxa de cancelamento de 8% ao mês. Ou seja, o LTV deles, o LT, na verdade, o tempo que os clientes ficavam, era de menos de 12 meses. Na verdade, 12 meses, eles tinham a base inteira de clientes renovada, com 8% de cancelamento ao mês. Se for ver, ao final do ano dá 100%, entendeu? Então, essa empresa, quando criou o sucesso do cliente, ela percebeu que ela precisava segurar esses clientes. A Salesforce foi uma das primeiras empresas SaaS do mundo, tá? A criar software na nuvem. Então, eles são muito grandes, são muito importantes, e isso nasceu lá dentro. Então, eles precisavam crescer mais. Eles estavam patinando muito, né? E aí foi isso que a diretoria percebeu, e aí eles viram que realmente precisavam criar um plano de ação e inventaram esse negócio aí de sucesso do cliente, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de comentar é mostrar um pouquinho em números o que a gente pode fazer, o que a gente pode ter de diferença no crescimento da empresa quando você consegue firmar uma estratégia de sucesso do cliente que gere resultado. E sucesso do cliente é reduzir churn e aumentar a expansão, tá? Aumentar faturamento na base de clientes. E aqui nesse exemplo, o que eu trouxe? O crescimento de uma empresa que começa ali faturando no início de um ano 100 mil reais, tá? Ali o azulzinho, a barra de baixo, começa faturando 100 mil reais com uma venda, deixa eu lembrar aqui embaixo, venda mensal de 10 mil por mês, tá? E com um churn de 5%, cancelamento de 5% ao mês. Ao final de 2 anos, essa empresa vai crescer ali mais ou menos 64%, de 2 anos, 64%. Vai terminar um faturamento ali de mais ou menos 3,3 milhões nesse período, tá? Na barra laranja, nessa do meio, se a gente for pensar, eu acho que tem até as canetinhas aqui, né? Qual que é a canetinha? Vou pegar uma canetinha dessa aqui. Não, aqui eu estou riscando. Nesse do meio aqui, que é o laranja, eu chego num faturamento com um churn caindo ali pela metade, tá? De 5% eu caio esse churn para 2,5%, eu consigo chegar num faturamento de 4,2 milhões, tá? Já é um crescimento do dobro do crescimento que eu teria antes, 130%. Agora, se eu conseguir implementar uma área de sucesso do cliente com sucesso de fato e com uma estratégia de upsell, tá? E upsell aqui eu estou colocando bem pouquinho, aqui o upsell é só 10% dessa receita nova, tá? É R$ 1.000 a mais por mês de upsell. Eu consigo chegar, no final desses 2 anos, com um faturamento total de 4,8 milhões. É quase 200% de crescimento nesses 2 anos.
Tá? Então, é uma pequena diferença, é um número, é um resultado final bem pequenininho, que eu estou reduzindo o meu cancelamento pela metade e investindo numa estratégia de expansão, tá? Fazendo expansão com propriedade, com estratégia. Como que eu vou vender mais para minha base de clientes mês que vem, tá? Como que eu faço para menos clientes cancelarem no mês que vem? É estratégia mesmo, e quando eu faço isso, eu consigo ter um crescimento extremamente significativo, tá? Isso aqui, hoje as startups já nascem com área de sucesso do cliente, as empresas mais novas aí já têm área de CS desde a fundação. De 10 funcionários já tem área de CS, tá? Eu gosto também de diferenciar um pouquinho, porque começa a ficar confuso para todo mundo o que, que é, se é igual suporte, se é um suporte de luxo, se é igual saque. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, mas basicamente esses pontos são o que diferenciam, tá? O CS tem que ser proativo, então você levanta dados do cliente e vai falar com ele, olha, eu percebi que você reduziu suas vendas no mês passado. A gente pode falar um pouco sobre isso? Eu posso te ajudar? De repente você precisa ter uma estratégia de precificação melhor, entende? Então é um apoio estratégico mesmo nesse negócio, quase consultivo, tá? Já o suporte é reativo, o saque ele está lá esperando o cliente ligar, tá? O CS é estratégico, eu acabei de falar. O suporte tem que ser rápido. O foco do suporte é ser rápido, é resolver o máximo de chamados possível naquele dia, naquele mês. O foco do CS é aumentar a receita dessa base de clientes. Já o foco do suporte é não perder receita necessariamente, né? É manter aquele cliente, é manter a receita igual e não menor. O CS está trabalhando também para melhorar a experiência desses clientes. Ele precisa melhorar o que o cliente enxerga de experiência lá dentro da sua marca, né? O suporte já está ali para atender situações pontuais, né? Dia a dia, tirar dúvida e etc. E o CS ele quer melhorar os resultados do teu cliente. Ele está ali para melhorar o resultado do teu cliente. Teu cliente tem que faturar mais, teu cliente tem que crescer mais, teu cliente tem que melhorar o processo com que ele contratou. E com isso você vai crescer. E já o suporte está lá para resolver os problemas do dia a dia. Tá? Então, essas são as principais diferenças aí das áreas, tá? Pensando assim, em equipes. E aí, para a gente ir para os finalmente, deixa eu molhar o bico mais uma vez. Como que a gente consegue, como que a gente faz para ser proativo? Essa palavra que eu estou falando desde o início, né? Que o CS tem que ser. Para você ser proativo, você precisa entender como está o engajamento do seu cliente, se ele usa ou não usa o produto, se ele consome ou não consome o produto, se ele está engajado ou não com você e com a tua empresa, tá? Você precisa ter dados disso, tá? Então aí que entra a Customer X, por exemplo, que é uma ferramenta para coletar esses dados e mostrar, olha, o cliente fulano aqui não está engajado, o cliente ciclano aqui não está usando, o cliente aqui parou de usar. Fala com ele, tá? O Customer X é uma ferramenta para gerar esse tipo de ação. Você precisa acompanhar os chamados do suporte, do atendimento dos teus clientes. Você precisa olhar lá para o teu atendimento, ou precisa pelo menos saber, pô, aumentou o número de chamadas desse cliente, ou esse cliente está com chamado atrasado, vencido. O que eu faço? Tá? Você precisa olhar para esses dados e ser proativo em cima disso. Por exemplo, cliente, eu vi que seu chamado atrasou, mas a gente está focado aqui para resolver, tá? E não deixar o cliente lá esperando sem retorno nenhum, tá bom? Pagamento, pendência financeira, quando o teu cliente está inadimplente, pode ser um sinal também. Pode ser um sinal que ele está insatisfeito, às vezes ele resolveu que não pagar é a melhor forma dele te chamar atenção, tá? Dele ser ajudado, do problema dele ser resolvido. Pode ser que ele tenha decidido isso e ele parou de pagar, tá? Então é importante olhar para isso, é importante entender os pagamentos e aí quando você tiver uma situação dessas, muitas vezes até o CS entra em campo, tá? Não só o time do financeiro. É importante entender a evolução dele na jornada com vocês.
quando o cliente entra, é importante que você tenha uma jornada que ele tenha que percorrer pré-definida já. Ele tem que, no primeiro momento, ele tem que fazer isso, no segundo, aquilo, no terceiro, aquilo outro. Para que ele tenha o melhor resultado, ele tem que cumprir todas as etapas, tá? Agora, se ele não cumprir uma dessas etapas, o que acontece com ele? Pode ser que ele saia dos trilhos, ele se perca, tá? E você tem que ajudar ele a ficar nesses trilhos. É a nossa obrigação ajudar o cliente a ficar nesse caminho certo aí para as coisas darem certo para ele, tá? Então, faz parte do trabalho do sucesso do cliente manter esse cliente nos trilhos, beleza? E aí, normalmente, a gente usa um indicador que junta tudo isso, que centraliza tudo isso, que agrupa tudo isso, que é chamado de Health Score. É um indicador de saúde. Assim como existe lá o score do Serasa, que mostra se você tem uma saúde financeira boa ou não, o Health Score mostra a saúde do teu cliente com relação à sua empresa, tá? Não é só financeiro, como o do Serasa, ele pega todo, ele engloba o máximo de informação que você tiver. O ideal é que você englobe tudo isso. Ou seja, como ser proativo com o cliente, né? Executando, né? Com uma estratégia de sucesso do cliente que realmente funcione, tá? Que realmente seja efetivo, que você realmente faça sucesso do cliente. Tem muita gente que cria uma jornada com atividades e acredita que aquilo é fazer CS. Não é isso, tá? Tem que ser proativo, tem que ter tudo isso aí lá dentro. E aí, para encerrar, eu quero deixar algumas dicas, algumas ideias de como começar a fazer isso, tá? Se algum de vocês percebeu isso como interessante, como importante para o negócio de vocês, faz sentido aumentar a receita, faz sentido aumentar as vendas para clientes, faz sentido reduzir a taxa de cancelamento, faz sentido aumentar a taxa de recompra, eu quero deixar algumas dicas para vocês conseguirem começar a fazer isso aí. Primeiro, e parece muito óbvio, mas vocês precisam entender o que é sucesso para o teu cliente. Por que o teu cliente te contratou? Por que ele não contratou um concorrente? Ele veio por quê? É por preço? Por um recurso? Por uma feature? Por um diferencial no produto? Tem que perguntar isso para ele, sabia? Fechou a venda? Pode colocar até o comercial para perguntar, desde que o comercial repasse essa informação adiante para a implantação, para o CS, para o suporte e tudo mais. Todo mundo tem que ficar sabendo. Mas por que ele comprou de vocês e não de um concorrente? Sendo que provavelmente tem dezenas, ou centenas, ou milhares de concorrentes para ele contratar. Se a gente não souber o que é sucesso para ele, como que a gente vai entregar sucesso para ele? Percebe? Parece muito óbvio, e você faz, por exemplo, eu tenho um ERP, o cliente me contrata para ter uma melhor organização financeira do estoque e tudo mais. Aí você vai lá, pergunta para ele, eu contratei porque eu fiz uma consultoria com o Sebrae, que eles falaram que eu tinha que contratar. Percebe que não é a mesma coisa? Esse cara que contrata porque é obrigado, ele talvez não engaje tão bem com a sua solução, porque ele está contratando porque disseram que é legal, entendeu? Ele não está ali esperando colher algum fruto ainda com aquilo. Ele não sabe que ele vai ter um resultado melhor, ou uma gestão financeira melhor, ou uma gestão de estoque. Talvez ele seja aquele que não atualiza o estoque do sistema, não lança a venda. Ele vai lá e lança só para aquele cliente que pede nota fiscal, por exemplo. Então, esse cliente que você não sabe que é sucesso para ele, ele tende a fracassar, tá? E se ele vai fracassar, ele vai cancelar com você. Ou ele não vai comprar mais, tá? Esse é o cenário comum. Leonardo, já estamos em 40 minutos, já falta ainda 15 minutos aí. Tá, já estou fechando. É o último slide já. Um ponto muito importante, eu comentei um pouquinho dele agora no slide anterior, que é mapear a jornada do cliente. Você precisa saber o que dá certo e o que dá errado. Então, por isso que é legal pegar casos de sucesso e de fracasso
para entender, pô, meu melhor cliente, qual foi o caminho que ele percorreu? Como que eu fiz a implantação dele, o onboarding dele? Como que eu ensinei ele a usar? Como que eu ensinei ele a consumir meu produto? Onde que ele comprou meu produto? E o meu pior cliente, o cara que ficou, sei lá, um mês e foi embora, ou que comprou uma vez e nunca mais apareceu. Ele é um caso de fracasso. O que que eu tenho para aprender com ele? Eu vendi errado? Se eu vender errado, não vai dar certo. Ele não era meu público-alvo e eu vendi para ele. Não vai dar certo. Tem que vender para quem é seu público-alvo. Então, a gente precisa mapear a jornada para saber quais são os passos que ele precisa percorrer para ter sucesso, para ter resultado positivo. Tá? A gente precisa olhar para essa jornada e pensar em cada etapa dela. O que que ele tem que fazer no dia 1? O que que no dia 3 já tem que ter acontecido? O que que no dia 10 tem que ter acontecido? E no dia 90, onde esse cliente tem que estar? E no dia 360, um ano depois que ele entrou, onde ele tem que estar? Beleza? A jornada é contínua, ela não termina nunca, ela só termina depois que esse cliente cancela. Então, eu preciso ter atividades, eu preciso ter uma rotina mapeada desde da primeira interação até a última com ele. Segmente seus clientes, defina a segmentação, porque você vai perceber que você tem distinções. Às vezes você atende dois mercados, sei lá, eu atendo indústria e atendo varejo. Deve ser muito diferente a forma que eles consomem seu produto. Ah, é B2C, é consumidor final. É muito diferente a forma que ele consome o seu produto. Então, coloca cada um numa caixinha. Ó, indústria eu atendo assim, faço esse processo. Varejo eu atendo assim, faço esse. Consumidor final eu atendo assim, faço esse processo. Homens eu faço assim, mulheres eu faço assim, tá? Segmente seus clientes, distribua eles de forma que você consiga criar padrões, tá? Trabalhar cultura organizacional. Se internamente toda a sua empresa não entender o sucesso do cliente, não entender que todo mundo tem que focar no sucesso do cliente, quando você desenvolve uma coisa nova lá no produto, tem que estar focado no resultado que o cliente vai ter. Vai melhorar o resultado dele ou não? Se não vai melhorar, não faça. O comercial. O comercial está empurrando venda de qualquer jeito, a qualquer custo? Não vai dar certo. Tem que organizar a cultura do comercial. O financeiro é grosseiro para os clientes e não atualiza um boleto sem juros, não tem conversa, não tem negociação, só emite nota no dia 1º, se o cliente quiser que emita no dia 10 não emite, dane-se o cliente, não dá certo. Todas as áreas da empresa têm que focar no sucesso do cliente. Tá? Então, a cultura tem que estar bem trabalhada, tem que estar funcionando, senão não vai dar certo. Identifique quais são os marcos de sucesso do seu cliente. Por exemplo, ele contratou um ERP. Primeira coisa que talvez ele queira ver, você tem que perguntar para ele isso, tá? Mas talvez a primeira coisa que ele queira ver é receber um boleto no teu sistema. Tá? Ver o dinheiro entrando na conta e o boleto caindo lá, baixando, automático ou manual, que seja, mas tem que estar fazendo essa baixa. É o primeiro sucesso que ele vai encontrar. Então, pô, ele contratou para isso, cara, foca nisso. Começa por isso. Por isso que tem que perguntar o que é sucesso para ele. Porque se você pergunta o que é sucesso para ele lá no início, você entrega isso primeiro. Você pode reprogramar a sua jornada para esse cliente para entregar um marco de sucesso para ele primeiro. O que ele acha que é mais importante, faz primeiro. Se você tiver como operacionalizar isso, né? Então, tenta fazer no início o que é mais importante para o seu cliente. O que é relevante? Quais são os pontos de felicidade para ele? Pô, deu certo tal coisa. Nossa, funcionou isso. Nossa, que legal ver isso rodando, tá? Então, foquem nesses marcos de sucesso primeiro. Façam pesquisas, tá? Perguntem para os seus clientes também. Você pode ser proativo usando uma ferramenta, mas você pode ser proativo também usando pesquisas, tá? Perguntando para ele. A pesquisa, a pergunta, vai te ajudar a identificar como ele está se sentindo e o que ele quer te dizer com aquilo. Pesquisa NPS é aquela pesquisa
super padrão, tá? Ela tem regras para serem aplicadas, que é de 0 a 10, qual a probabilidade de você me indicar a nossa empresa para um amigo ou colega, beleza? CSAT é o Customer Satisfaction, né? É a satisfação do cliente. Terminou o atendimento, pergunta, como é que foi seu atendimento? Foi joinha ou negativo? Foi 5 estrelas, 0 estrela, tá? Isso aí é o CSAT. O CS é uma pesquisa bem legal também, está começando a ser usada nos últimos tempos aí. É pergunta do esforço. Qual foi o grau de esforço que você teve que imprimir para executar essa ação? Foi difícil? Foi fácil? Entre outras aí, pesquisas abertas também, assim por diante. E faça isso tudo no básico. Começa pelo básico. Faz um MVP, né? Um produto mínimo viável. Começa pelo simples. Vai fazendo o que você tem. Pega os dados que você já tem. Depois você vai acrescentando mais coisas. Não precisa olhar para, vamos pegar lá a apresentação do Leonardo, vamos fazer tudo que ele falou. Não, começa pelo que você já tem, pelo mais simples, com o dado que você já tem, começa pelo basicão e vai colocando as coisas em prática à medida que faz sentido para a sua empresa, o que é mais importante para a sua empresa, tá? Não precisa, e nunca deu certo isso, de colocar tudo para rodar de uma vez só, tá? Big Bang não funciona em tudo. Você precisa usar alguma prática mais escalonável que você vai imprimindo esforços ao longo do tempo. A gente até fez uma pesquisa recente aí com uma empresa que a gente está lançando num evento ontem e hoje, até nem trouxe link aqui para vocês, mas se quiserem ver eu posso mandar depois. Mas as empresas até o primeiro ano fazem só a jornada do cliente, para vocês terem ideia, em média, tá? Primeiro ano, o desafio é fazer a jornada do cliente funcionar. Aí lá, pelos primeiro ano, 1 ano e meio, mais ou menos, começa a colocar mais coisas. Em 2 anos estão tendo redução de churn, etc. Tá? Então, isso é médio e longo prazo, não é do dia para a noite que reduz o churn numa empresa. E a estratégia como um todo, ela leva um tempo, porque depende muito disso aqui, ó, da cultura organizacional. A diretoria tem que estar comprada nisso. Os times internos têm que estar comprados nisso. Você tem que focar em gerar resultado para o seu cliente como uma meta da empresa, tá? Senão isso não acontece. Muito bem, senhores, senhoras, senhoritas, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Façam todas as suas perguntas aí, fiquem bem à vontade. Ali no cantinho, ó, tem meus contatos, meu celular, as redes sociais da CustomerX, meu e-mail, site da CustomerX, se quiserem conhecer mais, entender melhor, podem me chamar, eu tiro dúvidas sem compromisso nenhum, tá? Eu explico como vocês começam aí, a gente bate esse papo bem à vontade, tá? E se quiserem contratar agora também, clique aqui que eu contrato, não tem problema. Maravilha, Leonardo. Beleza? Então tá. Pessoal, pode ir erguendo a mão aí assim, quem quiser fazendo perguntas aí, depois a gente já abre para perguntas aí para quem for pedindo, né? Mas, Leonardo, você tem um case de cliente aí, que talvez seja conhecido de todos aqui, seja próximo aí, e para nos falar assim um resultado, se conseguiu para eles, o que que você fornece, software, serviço, o que que se fornece, por exemplo, esse Tá, cliente pode contar a história dele, e daí só para indicar. Sim, tá. A gente é software, a gente tem uma camada de serviços bem forte, que é o treinamento, a implantação, ela é bem completa. Mas a gente é um software que a empresa, normalmente nossos clientes, a maioria são empresas de software também, que você faz uma integração da tua ferramenta com o CustomerX. Então, eu consigo monitorar o engajamento dos teus usuários, por exemplo, se eles estão usando ou não. E vamos falar do... e daí a gente integra também com o CRM, seu sistema de venda, a gente integra com o seu ERP, a gente integra com o seu sistema de suporte, recebe esses dados e tudo, junta tudo num bolo só para criar aquele health score lá dentro do CustomerX. E aí dentro do CustomerX você tem a jornada dele atrelada a esses dados. Então você pode criar as tarefas lá dentro, automatizar tarefas, disparar e-mail automático para cliente, baseado no uso dele, na falta de uso, alguma coisa assim.
E tem um case que agora talvez seja conhecido de todos a empresa, que é a Aliari. A Aliari é uma fusão ali da Data Cooper de Cascavel com Siagre e outras empresas do agro, que a gente tem eles como clientes já há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, já faz bastante tempo, e eles tiveram uma redução de 3,5% no churn mensal. Então, imagina só, se você tinha 4 e cai para 0,5%, teu faturamento em um ano chega a crescer ali uns 40%, tá? É uns 30, 40% a mais de faturamento, reduzindo o churn agressivo assim. É muita coisa. É difícil, tá? Reduzir 3,5% é trabalho pra cacete. Não é fácil, não. Mas eles conseguiram e isso aumenta muito o faturamento no final do ano. Aumenta muito mesmo. Aquele gráfico que eu coloquei de exemplo ali está reduzindo 2,5% de faturamento e a empresa já cresce o dobro. Então, 3,5% de redução ao mês é coisa pra caramba. Assim. Então, esse é um exemplo assim, mais próximo aqui da nossa realidade, né? Que é mais ou menos da nossa região. Hein? Mas normalmente é isso. As empresas têm aumento naquela experiência lá nas pesquisas de NPS, é um resultado muito comum. A centralização de dados é uma coisa que a gente nunca vendeu como benefício, mas as empresas entendem como um benefício muito grande, porque você passa a ter tudo no mesmo lugar. Você tem todos os dados do seu cliente na mesma ferramenta, sabe, dentro do Customer X. Isso é bem legal, isso é bem crítico. Assim. Muitas empresas nunca viram os dados do cliente em uma tela só, por exemplo. E aí a gente acaba ajudando a empresa a ter isso, né? É como se fosse um BI praticamente, só que não é personalizado, né? A gente já dá as diretrizes, ó, isso aqui é o teu churn, esse aqui é teu LTV, esse aqui é teu MRR, esse aqui, todos os indicadores lá importantes já estão na tela, né, para o cliente. Isso é, por incrível que pareça, a maioria das empresas não tem. Uhum. Isso. Assim, o que, digamos assim, você descobre aí, digamos assim, nas suas andanças, assim, o que às vezes você descobre de mais impactante, assim, dentro das empresas, assim, não preciso citar nenhum caso específico, mas, assim, você acaba descobrindo que é muito comum, digamos, dentro dos setores de venda, suporte, e aí que você acaba descobrindo e que acontece, sim, só para a gente saber assim, que, ó, na minha empresa acontece isso ou não? Só para ter essa noção. É, uma coisa que a gente sempre vê é a falta desses dados aí, sabe? A maioria das empresas não faz ideia do que está acontecendo com o cliente, não tem informação assim do que o cliente já fez ou deixou de fazer. E aí, quando o cliente pede para cancelar, é surpresa. A maioria das empresas não tem organização de dados no sentido de conectar uma ferramenta na outra, usam ferramentas muito mal. Por exemplo, tem um CRM lá de venda. O vendedor só preenche o nome, a fantasia do cliente e o e-mail dele e o telefone, e dá o ganho. Pá, e manda lá para o resto da. Ó, vai, implanta esse cliente aí. Isso acontece demais. Tá? Demais, demais, demais. De não saber o que fazer, da galera não saber informação do que foi vendido, nada, sabe? Tem muito disso, tem muito, muito, muito. Quem acaba conhecendo melhor o cliente depois é um implantador, às vezes, ou um suporte, assim. Mas é bem comum as empresas terem dados muito superficiais, sabe? E a empresa, estou falando de empresa de tecnologia, tá? Aí você imagina o varejo lá, que às vezes tem vergonha de pedir para o cliente fazer um cadastro lá para deixar o WhatsApp dele para mandar novidades, coisas assim, sabe? Então, a falta de dados, olha, pra você ter uma ideia, a gente fez essa pesquisa de mercado ali de sucesso do cliente no Brasil, a gente conseguiu mais de 900 respostas. 25% dos respondentes não sabem o churn da empresa. O dado mais básico. Não sabem qual é a taxa de cancelamento da empresa.
não sabem como está a retenção de clientes. Então, isso para empresas que já têm área de CS, tá? Os respondentes, a maioria ali tem área de CS. Então você vê, nunca falei de métrica, de SaaS, nunca me envolvi com isso, eu criei aqui meu produto, estou lá vendendo, tenho um volume de vendas ali razoável e estou crescendo minha empresa com as próprias pernas e está tudo bem. Essa é muito mais comum você ver que não tem dados. Agora, a empresa que já tem uma área de CS, ela normalmente é uma startup, ela já tem um crescimento acelerado, ela normalmente já busca esse tipo de informação em vários lugares, sabe? Já participa de encontros como esse aqui, por exemplo, e já tem mais informação. Então, imagina as que não têm, né? Mas acho que essa falta de cuidado com dados aí ainda é muito grande. Assim. Acho que é uma das coisas mais surpreendente, porque simplesmente não dá para fazer nada sem dado, né? Você não faz nada. Você não gera campanha, você não gera promoção, não faz nada. Beleza. Alguém ainda tem alguma pergunta a mais aí? Já são 9:02, já Um de, atingiu ca... o nosso tempo, né? um de Mas cada se vez é, aí. uma vez aqui ainda, a gente pode. Então tá. Se quiser aí deixar sua mensagem final aí, pro pessoal aí, sua recomendação final, sua mensagem aí para as empresas assim que precisam aumentar o faturamento, para Boa. assim, ó, manter clientes aí, qual a sua mensagem final, então? E a gente tem que cuidar do nosso cliente. Se a gente cuidar do nosso cliente, o nosso cliente vai cuidar da gente. É uma troca. Então, se você dá primeiro ali para o seu cliente o que ele está buscando, você vai ter um retorno, tá? Então, é isso. Entreguem para o seu cliente o que ele está buscando, o que ele está esperando, claro, se for o cliente ideal, e que ele vai te trazer de volta com recompensa financeira ali também. É isso. Não tem erro. Maravilha. Beleza, então. Agradecemos aí, Leonardo, sua participação aí, assim, a sua entrega aí de um monte de informações aí, assim, de conhecimento aí. Tenho certeza que isso aí vai ser muito útil para o pessoal aí de gerente de suporte, CEO de empresa, pessoal mesmo do comércio, varejo, e pode aprender um pouco sobre estratégias aí de fazer com que o cliente retorne, né, utilizando o jogo conceito de CS, né. Então, muito obrigado aí, assim. Até aqui tem uma mensagem na sua hora de mim, né? Muito obrigado pela apresentação aí. Show de Valeu, bola, Marcelo. então. Tá? Até, bom, tenham todos uma boa semana, um bom dia aí e até a próxima semana aí. Valeu, Tchau pra gente. vocês Obrigado, aí. hein? Até mais.